Desculpe. Com solverde.pt são muitos anos. Isto hoje não vai ser a palhaçada do costume. Não. Vai ser palhaçada na mesma, mas de outro tipo. Eu hoje não trago simplesmente uns cavernícolas quaisquer que encontrei no YouTube. Cavernícolas do Sim, Primitube, senhor. que é o YouTube dos primitivos. primitivos. Trago um cavernícola, sim senhora, também, do YouTube também, mas que teve honras de telejornal. Cerca de 10 manifestantes assistiam à apresentação do livro No Meu Bairro, na livraria Almedina do Rato, em Lisboa, esta sexta-feira à tarde. Estes confrontos começaram depois de um manifestante interromper o evento com um megafone. Tentou silenciar a autora Lúcia Vicente. E que manifestante era esse? Quem Pergunto a vocês. Era Afonso Gonçalves, ele que se apresenta como youtuber de direita e, passo a citar, imoderável, inamovível, indomável em reconquistar Portugal. Não. Sim. É o Afonso Henriques. Se começarem a interromper muitos eventos culturais, se calhar é melhor acrescentar o inimputável, não é? Só para depois não ter problemas em tribunal. Sejam bem-vindos ao vídeo que Augusto Santos Silva não quer que vocês vejam. Aqui captou logo a minha atenção. É que eu adoro desafiar a autoridade. Há um vídeo que o Presidente da Assembleia da República não deseja que eu visione, então é mesmo esse que eu quero visionar. O que se passou sexta-feira na livraria Almedina Rato não foi uma ação intimidatória, violenta ou ameaçadora, foi uma demonstração da mais justa e benigna indignação perante aqueles que, esses sim, são o cerne desta questão, aqueles que querem normalizar a ideologia de género, a indoutrinação LGBT das crianças, a normalização da transexualidade e a destruição da língua portuguesa. Não, vocês não passarão, não O que é que... O que vai ser daí? O que é que o monstro das bolachas responde ao Poupas quando ele lhe pede uma bolachinha? Não sei. Não passarão. Não. Olha, importa-se de concentrar que este tema é sério. Mas como eu sobre um livro infantil, não é? Pensei que Rua Sésamo... Ia bem aqui. É isso, bem aqui. Bom, vamos lá ao emocionante momento em que o Gonçalo entrou na livraria Almedina. Em vez de estarmos para aqui a mandar abaixo, nós devíamos valorizar esta altura em que meia dúzia de jovens desempregados decide sair da frente do computador e entrar numa livraria, provavelmente pela primeira vez. Isto é aquilo que anda a ser ensinado às nossas crianças, é a normalização do movimento LGBT para com as pequeninas crianças cuja mente é tão influenciável e tão moldável às influências que ouvem. Isto é um livro cujo objetivo é ser um instrumento pedagógico, não apenas uma ficção ou um romance. É isto que querem ensinar às crianças. E como se isto não bastasse, dizem vocês, qual é o problema disto? Então cada um faz o que quer. Bom, meus amigos, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género é que promove isto. Portanto, quando vocês se perguntarem por que raio pagamos tantos impostos e temos o caos na saúde, na justiça, na educação, é porque os impostos não servem para isso. Os impostos servem para promover o movimento LGBT. Então está claro. explicado, finalmente. As filas no centro de saúde é por causa Onde destes é que livros. andavam a ir os impostos? Agora percebo. Mas então, isto quer dizer que já andam a promover o movimento LGBT há anos e anos, porque a justiça, a saúde e a educação têm problemas há muito tempo, vai saber. E já era esta Comissão para a Igualdade de Género que pagava as participações da Bel Dominique no programa Minas e Armadilhas. Não me espantava nada descobrir isto agora. Olha o que tu foste lembrar. Estamos no Rato, na livraria Almedina Rato, às 18 horas no dia 22 de setembro, sexta-feira, e vamos impedir que se apresente este livro e vamos impedir este... Vamos. 2 notas. Primeiro, deve ter sido a primeira vez que um vídeo passado numa livraria tem como banda sonora esta, que parece de um festival de tuning. Segundo, eles dizem que foram impedir a apresentação do livro. Só que falharam, eles chegaram atrasados e a autora teve tempo para lançar o livro à vontade. Não posso. Juro. As pessoas possam usar o livro para refletir, pensar, aceitá-lo ou não. Agora, obviamente, cada pessoa toma essa decisão e, se possível, mudar um bocadinho o mundo para melhor, no meu entender. Cá foi, tudo correu pacificamente, apresentaram tudo e depois então vieram estes senhores. Portanto, ir evitar a apresentação de um livro e chegar só no fim é mais ou menos Chegou atrasado. como querer impedir um casamento e depois falhar aquela parte do falem agora ou calem-se para sempre. Bom, o Afonso felizmente não se calou para sempre, pois é sempre um gosto ouvi-lo. Deixem as crianças em paz, ok? Olha. Deixem as crianças em paz, porque as crianças não precisam de aprender isto dos nossos impostos que financia este movimento e esta iniciativa. As crianças não precisam de aprender esta porcaria que está aqui. No meu bairro, ensinar sobre transexualidade, ensinar sobre ideologia de género. Deixem as crianças em paz. As crianças não precisam de aprender sobre isto, ok? Isto é com o dinheiro dos nossos impostos. Não temos condições de saúde, não temos um bom sistema judicial, as polícias e os bombeiros não têm condições. E os bombeiros, parece Não neto toca daquela nas senhora, não é? crianças. Os bombeiros, onde isto já vai mais um bocadinho e vamos concluir que foi a comunidade LGBT
a culpada pelos incêndios de Pedrógão. Bom, ao mesmo tempo, não se percebe se Afonso está preocupado com o que é imposto às crianças ou com os impostos que os adultos têm de pagar. É que a preocupação com o dinheiro é uma constante. Vamos ver aqui na página 27. O Rodrigo quer ir comprar um vestido. O Rodrigo não precisa de comprar nenhum vestido. O Rodrigo tem de aprender a ser um homem. Aquilo que vocês querem fazer é ensinar as crianças coisas que não interessam às crianças. Deixem as crianças em paz. Isto Digo parece... que tem que ir comprar, mas é uma ponta em mola, uma navalha, que é para se fazer homem. Isto parece o meu marido, quando eu lhe digo que fui aos saldos outra vez e comprei mais umas pecinhas. Não precisa de comprar nenhum vestido. Eu sei, mas Não o que é que precisa, quer? já tem muito, aquele armário está cheio de vestidos e sapatos. Era tão giro e estava com 15% de desconto, não resisti. E agora, eu peço desculpa pela fraca qualidade do som, mas felizmente nós temos connosco a nossa intérprete, que para além de traduzir de inglês, francês e alemão, também traduz manifestês. Que raio de país é este onde os nossos irmãos sofrem no interior sem condições? Bom, então o que ouvimos aqui foi: que raio de país é este onde os nossos idosos sofrem no interior, sem condições? Questão muito pertinente, mas o que é que tem a ver com este livro com histórias infantis? Não sei! Ninguém sabe. Protejam as nossas crianças. Protejam as nossas crianças. Protejam as nossas crianças. Protejam. Protejam as nossas crianças, grita invariavelmente um grupo de pessoas que não têm crianças. É sempre assim, não é? Já vimos isto aqui a acontecer. Aliás, é por não terem crianças que lhes sobra tempo para estas brincadeiras. Haviam de ir ao parque infantil com os meus filhos a ver se lhes sobrava energia para algum tipo de protesto. Quer dizer, por acaso há uma exceção, porque havia lá um senhor que tinha a sua própria criança. E eu quero cumprimentar o Afonso. Afonso, muito obrigado, Afonso. Fui eu que te contactei. Então é grande, fui eu. Muito obrigado, Afonso. Muito obrigado. Boa, campeão! Eu tenho uma filha, Afonso. Eu sou pai, eu tenho uma filha. Ok? Ninguém quer isto. Ninguém quer isto. Inês, então, por favor. Eu quero cumprimentar o Afonso. Muito obrigado, Afonso. Muito obrigado. Fui eu que te contactei. Depois ouvimos: é campeão. E depois foi: muito obrigado. Eu tenho uma filha, Afonso. Eu sou pai. Ninguém quer isto. Ninguém quer isto. Ai, meu Deus. Se não quer isso, há uma solução muito simples, que é não adquirir o livro. Não é como se de repente o meu bairro... Podes não comprar. Podes não comprar. É facultativo. Não é como se de repente o livro O Meu Bairro tivesse vindo substituir a fada Oriana no programa de português. E de repente, quando parecia que a coisa não podia ficar mais caótica, eis que os fãs da autora, que também lá havia alguns, 3 ou 4... Sublevaram-se também. Sublevaram-se, levantaram-se e, olha, decidem fazer isto. Mas que é isto? Aqui já eu tive dificuldades também. É difícil explicar, mas foi ler uma passagem do livro aos gritos. Mas é que assim fica a passagem do terror. Sim, total. O que eles pensaram foi: ai, vocês estão contra este livro? Pois então vamos agredir-vos com estas palavras que tanto vos magoam. Essas perigosas balas. E sabem o que é mágico? O quê? É que eu tenho aqui esse mesmo excerto Não. do livro, de forma a podermos fazer-lhe a mesma homenagem. Estão prontas? Vamos Têm a voz isto. para isto? Então vamos lá. Então vá. E sem descansar, de mau humor e com zero paciência, já estava pelos cabelos. O dia lá foi acontecendo, sempre muito cinzento. Quando entrou no carro, bateu com a cabeça de lado. Isto ao mesmo tempo parece autobiográfico, porque todas as pessoas que estavam na Almedina naquela tarde parecem já ter batido com a cabeça de lado, em algum lado. Eu imagino um turista a entrar ali de repente, não é? Cair ali de paraquedas e a pensar: uau, que dinâmico! Estão todos aos gritos, são mesmo entusiastas da literatura. Lá na Suécia não é assim. Mas eu, na verdade, achei relaxante isto de ler histórias assim e acho que hoje à noite já vou testar este método com o meu filho. Talvez os meus filhos, talvez eles se acalmem mais assim à noite. Chego lá e digo: era uma vez 3 porquinhos que decidiram construir a sua própria casa. O primeiro porquinho não gostava nada de trabalhar. Por isso construiu uma cabana de palha. O que vocês achavam era que vocês não iam ter oposição, mas eu garanto, nem que seja a última coisa que eu faça, onde vocês estiverem eu lá estarei. Eu garanto, nem que seja a última coisa que eu faça. Inês, por favor. Então, o que é que vocês achavam? É que vocês não iam ter oposição, mas eu garanto. Nem que seja a última coisa que eu faça, onde vocês estiverem lá estarei. Nem que seja a última coisa que eu faça. Ao mesmo tempo, é um último ato heróico um bocadinho pífio, não é? Imagina as conversas no funeral. Pobre Afonso. Era um grande homem, sacrificou-se por nós. Lembras-te da sua última batalha? Entrou na livraria Almedina com um megafone
enfrentando a autora de um livro infantil, um barbudo que fez as ilustrações e 2 temíveis professoras universitárias que iam apresentar a obra. Incrível como o Afonso nunca teve medo. Dirigimos-nos ao local. Eu não vou sentar-me na plateia para fazer perguntas e questionar, porque eu não sou gay. Eu chego e intervenho de forma legal e sem qualquer violência física ou verbal. Intervenho e paro o evento. Era o que faltava. Então entrar, sentar-se e pôr a mão no ar para intervir. Que mariquice. O Afonso é um macho. Portanto, ele entra, diz o que tem a dizer, arrota e sai. Arrota! E eu devo dizer isto, não quero... Sei que há muita gente aqui que não é católica, mas devo dizer que acredito profundamente que naquele momento algo estava destinado a acontecer e que foi Deus, de certa forma, que fez que aquele momento fosse daquela forma. Duvido muito. Daquilo que conheço de Deus, duvido mesmo que tenha participado nesta iniciativa, mas o Afonso está de facto convencido que houve uma ajuda divina, porque só isso explica que ele tenha conseguido ser tão eloquente. Aquele corredor tem 10 metros, 12 metros no máximo. E eu não sabia o que é que iria dizer. Eu não sabia se iria dizer deixem as crianças em paz, se iria dizer... Eu não sabia, simplesmente que... Teve uma inspiração divina que o salvou naquele momento. Ele não sabia se ia dizer salvem as nossas crianças, se ia dizer make love not war, se Já ia cheira dizer... mal o pacote laboral. Ou Sim. se eu não gostar de mim, quem gostará? Oh, nem o pai morre, nem a gente almoça. Havia tantas hipóteses e ele foi mesmo certeiro. Só pode ter sido Deus. A verdade é que Afonso acaba por ser o leitor mais atento deste livro, porque ele leu tudo e já tem partes favoritas. O Magalhães, que tinha 2 mães, já agora uma era africana, tinha de haver sempre ali a mistura racial também, ou a mistura étnica. Uma era africana. Não existe 2 mães, não existe. Só existe mãe e pai. Eram mangalhães. Se fosse escrito por ti, era assim. Se o Afonso acha chocante esta possibilidade de haver 2 mães, não imagino quando tiver a oportunidade de ler outro livro infantil que é um grande sucesso, o Dumbo, e perceber que há um elefante que voa. Fala da cigana feliz, que fala Como se fosse possível ser cigana e ser que é radicalmente feminista. Coitada. Isto é politicizar as crianças. Então, Politicizar. Aqui eu já acredito que tenha havido mão de Deus, não é? Sussurrar-lhe assim ao ouvido. Afonso, diz politicizar. Que é para perceberem que aqui o purista da língua portuguesa também não sabe utilizá-la. E atenção, que eu também não tenho muita paciência, sinceramente, para a linguagem inclusiva. É que eu acho que o português já nos incluía a todos, os falantes de português. Facilitava muito, parecendo que não. E este dialeto agora pode deixar, de repente, os mais distraídos de fora. Reparem nesta passagem na introdução do livro. Vou tentar ler. Não domina ainda bem esta. És ouvintos e leitoros das histórias poderão identificar-se. És professoros e és leitoros adultos. é catalão. Ou catalão ou latim. Pois. Segundo a editora, é o primeiro livro infantil em Portugal a usar a linguagem neutra com base no sistema ELO, um sistema que propõe introduzir na língua portuguesa um género gramatical neutro. Por exemplo, pronomes pessoais que não identificam o género da pessoa a que se referem. Bem, se são pronomes pessoais e não identificam a pessoa a que se referem, passam a ser pronomes impessoais, não é? Mas pronto, depois desta pequeníssima embirração gramatical, podemos seguir. Então, qual é o problema de normalizar a homossexualidade? A homossexualidade, afinal, é normal. Não, a homossexualidade não é normal. Como é óbvio, a homossexualidade é errada, ponto. Pouco me importa se ofende X, Y, Z. Portanto, de um lado, temos pessoas que escrevem elo em vez de ele ou ela, mas por outro, temos uma pessoa que acha que um ele só pode andar com uma ela. Então e o programa O Elo mais fraco? Do mal ou menos, eu fico com os primeiros, sem dúvida. Querem que as crianças normalizem e aceitem a homossexualidade, porque eles sabem que eles não se reproduzem, como nós. Não se reproduzem porque são não se reproduzem. E então querem se reproduzir de forma indireta, socialmente, impingindo os seus valores nas crianças. É isso. Já o Afonso, infelizmente, e até prova em contrário, pode reproduzir-se. Eu já o estou a imaginar daqui a uns tempos, sendo pai, com filhos, a ler histórias à noite para adormecer, histórias essas criteriosamente selecionadas, claro. Por exemplo, Branca de Neve e os Sete Anões está fora de questão, porque não deixa de ser uma adulta a dormir com pessoas muito pequeninas, é uma pouca vergonha. Olha, só não percebemos o que é que ele quer com isto. Ele quer proibir o livro. Não, que disparate. As pessoas também Num país exageram. saudável, cada uma daquelas pessoas que estava sentada naquele palco, num país saudável,
era condenada à morte. E tal, é muito radical, muito extremista. Devia-se apanhar uma multa. Estamos fartos de multas, estamos fartos de prisõezinhas e prisões-ecas. Meus amigos, quem quer normalizar a erotização de crianças, quem quer indoutrinar as crianças para a transexualidade, para a homossexualidade, etc. E eu digo isto, onde quer que seja, quem quer fazer isto só tem um fim, um destino. Condenado à morte. Pronto. Parece-me uma solução de compromisso. É absolutamente razoável. Reparem, o livro pode continuar em circulação. O autor é que não é? Mata-se a autor, o ilustrador, o editor, só para dar o exemplo, para isto não voltar a acontecer. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Com solverde.pt são muitos anos.